Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Um estudo conduzido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP apontou que os brasileiros começam a consumir pornografia já no início da adolescência, por volta dos 12 anos de idade. A pornografia e a compulsão sexual são temas controversos e complexos, sendo objetos de discussão em diversos campos, incluindo a psicologia, a sociologia, a ética e o direito. Ambos os temas têm sido objeto de debates acalorados sobre o seu papel na sociedade, sua influência na saúde mental e comportamental, suas implicações legais e morais e a necessidade de intervenções terapêuticas ou educacionais para lidar com os desafios que apresentam. Nesse contexto, é importante examinar esses temas com uma abordagem objetiva e empática para promover uma compreensão mais ampla e informada das questões envolvidas. E é pensando nisso que discutimos esses tópicos aqui no Papo no Auge, e conosco a professora, psicóloga e sexóloga Ana Larissa Pericini, especialista em psicologia da saúde, especialista em sexualidade com ênfase em terapia sexual e especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia. A professora Larissa possui MBA em Recursos Humanos, é mestra em Ciências com ênfase em Sexualidade e Psicologia Perinatal pela USP, é doutoranda em Ciências da Saúde, com ênfase em Medicina Sexual. E seja muito bem-vinda, professora Ana Larissa. Agradecido por sua participação aqui em nosso podcast. Como primeiras perguntas, professora, o que é que te levou à docência, à pesquisa, à psicologia? O que te fez estudar os temas da pornografia e da compulsão sexual? Seja bem-vinda aqui ao Papo no Auge, professora. Bom dia a todos, bom dia, Saulo, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui para poder falar de um tema que é muito importante para a sociedade. Para mim, falar sobre sexualidade também é uma grande alegria. E, bom, meu caminhar na psicologia ele já é um pouco longo, né? Então, eu já estou há alguns anos na área da psicologia. Eu sempre gostei muito da área de saúde, né? Então, tenho uma trajetória muito grande na área da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar, e nessa trajetória que eu fui presenteada com as questões da sexualidade e comecei a estudar sexualidade. E a partir daí foram vários estudos, e como eu também hoje, né, além da docência, eu trabalho com a psicologia clínica, eu comecei a poder entrar mais em contato com o sofrimento de várias pessoas, principalmente, inicialmente a procura era muito grande por homens que percebiam-se aprisionados na questão da pornografia. A partir daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema e veio, né, juntou, né, com a necessidade de eu poder fechar um ciclo de estudos, que é o doutorado. Então fui estudar esse tema no meu doutorado e estou estudando ainda, né, ainda não finalizei meu doutorado. Então, esse que é o meu caminhar aí com o estudo da pornografia. E um tema muito importante para a sociedade em geral. Hoje a gente já fala sobre um problema de saúde pública, e isso vários autores, né, americanos, pesquisadores americanos já falam sobre o tema. E nós temos esse estudo incrível do professor psiquiatra Marcos, lá do HC, do Instituto de Psiquiatria, e que ele também faz vários estudos na área da compulsão sexual. Então, hoje, todo estudo vindo para poder entender esse fenômeno é muito bem-vindo. Muito bacana, eu estou muito curioso
né, para a gente se debruçar sobre esses temas. E antes que a gente o faça, professora, é importante a gente colocar em pratos limpos os seus conceitos, né? Então, Importante. cientes disso, eu pergunto, professora, o que é que vem a ser pornografia e compulsão sexual? Há diferenças entre esses conceitos? A gente pode colocar aí o desejo compulsivo por sexo no mesmo pote do vício por drogas, por álcool, professora? É importante, sim, a gente poder conceituar. E, em primeiro lugar, a gente precisa separar, para poder falar desses temas, que separar em caixinhas diferentes, questões de valores morais e questões de saúde. Então, aqui, né, nesse estudo, né, nesse podcast, a gente vai falar em questões de saúde, não em questões de valores morais, né? Então, quando a gente pensa na pornografia, a pornografia é todo o conteúdo que ele tem como objetivo gerar desejo sexual. Então, independente, né, se é um conteúdo visual, né, então, assim, se são os vídeos, se são fotos, também temos músicas, temos poemas, temos aí vários, né, livros, etc. Temos vários conteúdos diferentes que têm com esse objetivo, né, gerar, estimular esse desejo sexual. Então, as pessoas elas buscam com o objetivo de ter uma excitação sexual. Então, a pornografia, ela todos esses conteúdos é considerado pornográfico. Quando a gente pensa já na compulsão sexual, a gente vai pensar já, né, num comportamento sexual excessivo. Então, a pessoa ela busca a atividade sexual com um objetivo nem sempre consciente, que é um objetivo de poder estar compensando algo, ou seja, geralmente é para aliviar uma emoção negativa, e nem sempre ela tem esse conhecimento. E aí o caminhar dessa pessoa é de muito sofrimento, porque ele não tem um freio. Então, esse freio, né, aquele start de eu pensar que eu posso ter um comportamento sexual de risco, eu posso me colocar em risco, eu posso morrer, eu posso, né, pegar uma doença, eu posso cometer um crime. Então, essa linha ela fica muito delicada, a pessoa ela vai perdendo esse controle, né? Ela pode perder esse controle. E a pessoa ela pode não sair vamos falar assim, para o sexo real e pode estar buscando isso somente no conteúdo virtual, aí aonde vai associar com a pornografia. Lembrando que hoje os conteúdos, né, vamos falar online, eles já são diversos, não são só vídeos, plataformas, a gente tem o sexo virtual, tem janelas com sexo pago, né? Então a gente tem uma variedade aí enorme de práticas sexuais na internet. Bacana. Obrigado por suas primeiras colocações, professora. E, e sim, eu posso entender que o vício em sexo pode ser colocado no mesmo pote aí do vício em álcool, do vício em drogas, ou eu estou errado, professora? Olha, ele acaba se tornando um vício também, é muito comparado na literatura, o vício em sexo, o vício em pornografia, com a utilização, né, com a questão do vício em drogas, até pelos caminhos que a neurociência aponta, né, os mecanismos, eles são muito parecidos. Então, a gente também vai observar que esse mecanismo de compensação, ele está em outros vícios também, independente se são drogas legais, né, ou não, né? Porque a gente vai pensar, muitas vezes as pessoas me questionam, tá, mas e aí, eu não posso ter um vício em comida? Sim, isso também te traz um prejuízo se você tiver um vício em comida, né? A comida, ela tá ali para poder, né, deixar a gente em pé ali, né, lutar no dia a dia, mas pode se tornar um problema na sua vida. Muito bacana. Obrigado, professora, mais uma vez. Vamos aprofundar, né? Do ponto de vista psicológico, quando é que a pornografia e a compulsão por sexo são nocivas à saúde? Quais são os efeitos da pornografia no cérebro e no comportamento sexual dos indivíduos? Qual é o perfil, professora, das pessoas que apresentam um gosto disfuncional pelo sexo? Mais homens são compulsivos por sexo, mais mulheres? Como é que é isso, professora? Bom, a gente vai ter a estatística e nós vamos ter a vivência do dia a dia, né, um consultório. Na estatística, a gente tem hoje, o Pornhub, ele solta uma estatística anual
de pessoas que acessam a pornografia, né? Se comparar com um ano com o outro, a gente vai ver que isso está mais ou menos ali, homens, sexo feminino, sexo masculino, né, que é a estatística deles, está bem próximo ali, podendo ter um ano que até mais acesso do sexo feminino. Porém, quando a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, a gente vai perceber que na literatura ainda tem pouquíssimo estudo sobre esse comportamento sexual das mulheres. Então, até recentemente eu estou orientando um trabalho que é voltado para pornografia, acesso de pornografia por mulheres. Mas no consultório a demanda é muito maior por homens. Já atendi mulheres também dependentes aí da pornografia, mas ainda assim existe uma barreira, né, dessas mulheres estarem buscando, né, quando sentem necessidade, essa ajuda. Então é muito mais frequente a busca dessa ajuda por homens. Agora, a questão, se a gente for falar assim, esse mecanismo, né, a gente ainda não tem vamos falar assim, olha, bateu o martelo que o mecanismo, né, nas questões das alterações neurológicas é esse ou aquele, mas já temos fortes evidências, sim, que tem tanto alterações nas funções da química cerebral, até podendo alterar a estrutura cerebral, nesse mecanismo, né, quando a pessoa ela se torna dependente, se torna viciada, né, na questão do sexo, da pornografia. Muito bom, professora. E como é que a gente distingue entre um interesse saudável em sexo e uma compulsão? Aliás, existe um limite saudável para o consumo de pornografia, professora? Bom, a primeira pergunta, assim, o interesse saudável por sexo e a compulsão, o sexo, né, e a gente tem que pensar que ele faz bem para a atividade do casal, o sexo, ele é importante para o ser humano, então a gente vai pensar que quando você busca essa atividade sexual, pensando, né, eu preciso tomar os devidos cuidados, né, com a minha saúde. Então, não tendo comportamento sexual de risco, a frequência, ela não me traz prejuízos nas minhas outras atividades, então eu não deixo de trabalhar, não deixo de estudar para ficar em função do sexo, ou seja, ele não se torna, né, o principal da minha vida, e eu esquecendo o restante da minha vida. Nós temos que pensar que ele precisa ter um equilíbrio com as outras atividades da minha vida e eu não posso me pôr em risco de pegar uma doença, um risco de morte, para poder satisfazer minhas necessidades sexuais. Vamos pensar assim. Agora, existe um consumo saudável? Até o momento, nós não temos evidências de que existe ou não existe um consumo saudável. Cientificamente, a gente não tem essas evidências. Por quê? Existem algumas pessoas que elas têm uma maior facilidade de se tornar um viciado, então, como em qualquer droga, existem pessoas que não têm essa facilidade. Como eu sei que eu sou uma pessoa mais vulnerável a me tornar, né, uma viciada em pornografia ou em qualquer outra droga? Não sei, só correndo risco. Então, a gente não tem como falar assim, existe um consumo saudável ou não. O que nós temos hoje, né, na questão da sociedade em geral, é que, assim, a pornografia, por ela estar em todos os lugares hoje, então a gente tem letras de músicas com conteúdos bem pornográficos, a gente tem em horários horário cedo na televisão, né, conteúdos que acabam estimulando as questões sexuais. Então a gente tem uma dificuldade maior, né, de quando a pessoa ela começa a entrar no caminho do vício, de poder estar fazendo esse tratamento. Lógico que é possível, né? Já tratei várias pessoas, existe tratamento, mas a pessoa ela é bombardeada o tempo todo com conteúdos sexuais, diferente, assim, por mais que você fale, olha, mas pode ter bebida alcoólica em vários lugares diferentes, mas ainda assim
a pessoa ela pode ter, assim, ter mais escolhas, né? Eu vou no bar ou não vou, eu vou no setor de bebidas alcoólicas do supermercado ou não vou. E hoje as questões sexuais elas estão mais explícitas. Então aí é onde que a pessoa ela vai ter que enfrentar de uma maneira diferente esse vício. E que deve ser um baita sofrimento para quem tem essa compulsão, né? Você se blindar do mundo que te dá muitos estímulos, imagino eu, né? Imagino eu. Ô, professora, como é que a pornografia ela afeta os relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, e qual é o impacto da pornografia na cabeça dos adolescentes, já que a gente traz aí um dado de que muitos têm contato com a pornografia a partir dos 12 anos, professora? Uhum. Ótimo. Bom, vou começar falando da idade, né? Então, no IPQ, eles identificaram nas pesquisas, né, a partir de 12 anos, né, que já existe o contato com o conteúdo da pornografia, né? Eu também estou fazendo a pesquisa de campo, e nesse levantamento que eu estou realizando, né, nesse momento, eu tenho sujeitos da pesquisa que começaram a ter contato com conteúdo pornográfico com 4 anos de idade. Então, a gente já desce essa idade, né? Então, a gente já vai diminuindo. Até porque, muitas vezes, hoje a gente tem, né, a babá eletrônica, que foi terceirizada já, essa educação pelo celular. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes o pai ou a mãe acaba recebendo lá no grupo de WhatsApp um vídeo pornográfico, esquece de apagar ou acaba achando legal, deixa ali no celular e daí fala para a criança ficar quietinha numa festa, no supermercado, dá o celular para ela assistir um desenho e a criança, ela é muito rápida, vai para o conteúdo pornográfico. Então, existe muito acesso acidental a esse conteúdo. Neurologicamente, na parte neurológica e psicológica, a criança ela não tem condições de poder fazer, vamos falar assim, uma digestão desse conteúdo que ela assiste. Então, a gente considera que, indiretamente, ela sofre um abuso sexual. Então, é muito grave, né? É muito grave os efeitos que a pornografia pode ter na cabecinha de uma criança. Na adolescência, nós já consideramos que os adolescentes que não têm uma educação sexual de qualidade, a gente precisa fazer essa observação, eles acabam acessando esse conteúdo e acaba se tornando uma educação sexual para eles. Então, na mente deles, eles acreditam que viver na realidade a sua sexualidade é aquilo. E hoje a gente vai pensar que as plataformas elas trazem muito mais um sexo ou mais agressivo, ou com conteúdos parafílicos ou de transtornos parafílicos, né? Então, tendo até mesmo simulações de crimes sexuais. Então, aquilo vai impregnando na mente daquele jovem, e aonde que no caminhar dele, né, muitos desses jovens acabam acreditando que assim se vive uma sexualidade real, deixando de poder vivenciar com qualidade mesmo, né, uma atividade sexual. Lembrando também que na pornografia você não vai ver um ator pornô com preservativo. Então, isso também acaba deseducando sexualmente esses jovens, colocando eles a maior risco de ISTs, outras doenças, que é o boom que a gente está vendo dessa problemática aí no momento, né? Nas relações afetivas é muito sério, porque nós damos muita atenção nos estudos aos dependentes, né, da pornografia, quem tem a compulsão sexual, e esquecemos do parceiro ou da parceira. Também sofrem muito, até porque existe, né, todo um movimento de segredo, de mentiras, existe ali toda uma dedicação, muitas vezes dedicação naquela relação. Então, quando esse segredo ele é revelado, né, um conflito relacional, individual, acaba assim, explodindo ali, e também esse parceiro, essa parceira precisa ser acolhido, precisa de tratamento, precisa de ajuda. Muito legal. Só para a nossa audiência entender, o que seria um conteúdo parafílico que você cita aí, professora? Conteúdo parafílico, vamos pensar, o sexo diferente. Geralmente, o pessoal generaliza como fetiches, mas a gente tem uma lista muito grande de fetiches.
O transtorno parafílico, né, já é um conteúdo de fetiche sexual, mas que envolve o quê? O não consentimento da outra parte. Então, é um crime sexual. Legal, obrigado, professora, pela explicação. Obrigado. Sempre é bom aprender, né? Sempre é bom aprender. Professora, como é que a gente supera a compulsão por sexo, o consumo excessivo de pornografia? Onde é que entra a educação sexual na minimização desses excessos? E aí eu vou aproveitar o gancho que você falou aí. O que seria uma educação sexual de qualidade? Bom, a educação sexual, ela precisa, né, para ela ser uma educação, realmente uma educação sexual e de qualidade, o educador sexual, além de ter bastante conhecimento no assunto, ele precisa também conhecer a psicologia do desenvolvimento. Por quê? Para cada faixa etária, eu vou estar levando um conteúdo para essa criança, para esse adolescente. Eu não posso levar um conteúdo de educação sexual do adolescente para uma criança. Uma, porque aquela criança nem vai processar aquele conteúdo. Outra, se eu levo um conteúdo inadequado para aquela faixa etária, eu também estou realizando o que a gente chama de abuso sexual, é crime. Então, a pessoa ela precisa ter essa consciência. Então, se a gente for pensar, quando que eu posso começar a realizar uma educação sexual? No caso, a família deve começar desde bebê, né? Podendo trabalhar com, desde a questão da higiene do corpo, cuidado com o corpo, nomear as partes do corpo. A criança ela vai absorvendo aquilo de maneira natural. E com o crescer, eu vou podendo trabalhar, como a gente vê em muitos educadores sexuais que têm aí de qualidade, qual a parte que do corpo que pode ser tocada, qual a parte do corpo que não pode ser tocada por estranhos. E aí eu vou evoluindo conforme até o desenvolvimento do corpinho dessa criança para novos conteúdos. Ele vai entrar questões de menstruação, que vai, né, a desenvolvimento dos caracteres secundários, vai começar a trabalhar a questão do namoro, aí sim vai entrar a questão da relação sexual. Então a gente vai vendo que existe muito conteúdo para todas as idades, sendo necessário levar esse conteúdo também para o pai, também para a mãe, como para as outras pessoas, porque por mais que a gente tenha um índice muito grande de abuso sexual, né, a gente tem uma estatística muito grande de intrafamiliar, mas a gente também tem outros lugares, escola, faculdade, buffet infantil, shopping, vários outros lugares. Então, a gente precisa levar isso para toda a população, né, em geral. E se a gente for pensar como eu vou superar, né, essa compulsão sexual, esse vício, né? A gente falou da parte preventiva, que é a educação sexual de qualidade, então já começa com a prevenção, que é muito importante, e depois para aquela pessoa que ela já está ali, a gente já considera, né, que já está ali sofrendo, né, está em sofrimento, precisa, né, fazer um acompanhamento com profissionais especialistas, porque assim, além das mudanças de hábitos, né, então a pessoa conseguir trazer hábitos saudáveis para a sua vida, práticas de esporte, conseguir ter redução de telas. O que é redução de telas? Deixar um pouco de lado televisão, computador, celular, né, porque está ali, né, é um fácil conteúdo. Eu preciso também estar inserindo novas atividades, então eu preciso inserir novos hábitos na minha vida, para que eu consiga realmente estar me desprendendo daquilo que me leva à pornografia. Além disso tudo, eu preciso entender o quê? Né? Que algo me levou, né, a buscar esse prazer. E o que seria esse algo? Esse algo ele não é o hoje, ele está no passado dessa pessoa. Então, precisa ser avaliado por um psicólogo, que é especialista na área da sexualidade, entender quais são os pontos de sofrimento que está no passado dessa pessoa, entender, a pessoa precisa se conhecer. Então, qual que é essa história desse indivíduo? Qual é a biografia desse indivíduo? A partir dali vão ser colhidas informações que vão responder o porquê que essa pessoa ela entra no mecanismo do vício. O que ela está buscando ali para aliviar esse sofrimento? E a gente está vendo que, quando eu falo sofrimento, nós temos, assim, eu observo no consultório pessoas que chegam, né, buscando ajuda,
ou porque vem pela questão da lei, ou vem porque o casamento está chegando ao fim, ou porque se conscientizou da necessidade mesmo de mudança, que está tendo prejuízos importantes na sua vida, e eu vejo isso em níveis diferentes, leve, moderado e gravíssimo. Então, antes que a pessoa ela chegue num nível muito grave, ela busque ajuda o quanto antes. Né? Quando a gente já está num nível moderado ou gravíssimo, a necessidade de introdução de medicações psiquiátricas para vencer a compulsão é extremamente necessária. Não tem como o psicólogo fazer um tratamento sem o auxílio do acompanhamento psiquiátrico dessas medicações psiquiátricas. Extremamente importante essa fala, hein? Extremamente importante. Professora, a minha próxima pergunta tem a ver... Eu fui professor de escola, né? Durante muitos anos eu fui professor de adolescente e ensino médio. Qual é o limiar? E aí eu tô fugindo do roteiro, tá? Qual é o limiar entre... você falou educação sexual, entre moral e saúde? Como é que a gente educa os adolescentes para esse tema, né? Desprendendo-se de aspectos morais que eu acho não tem como você colocar para fora de sala de aula ou para fora do teu aspecto pedagógico, né? Seja você mais progressista ou mais conservador, não sei. Mas eu acho que não tem como você se desprender disso, enquanto profissional, enquanto docente. Qual é o limiar disso dentro de sala de aula, dentro da discussão desse assunto, professora? Bom, dentro de sala de aula, a orientação que eu dou para os professores é: se eu não estou preparado, não aborde o assunto. Então, esse é o primeiro ponto. E estar preparado não é você pegar alguns conteúdos na internet e jogar para os alunos. Eu já, antes da pandemia, fazia muita palestra para adolescentes em escolas, e os adolescentes, além daquele conteúdo que eu levava, eles vêm com diversas perguntas, e o profissional ele tem que estar preparado para responder essas perguntas, para ele não criar traumas, para ele não levar os seus próprios conceitos para os alunos, para ele poder realmente, né, auxiliar e, como eu falei, não causar um abuso sexual nesses alunos. Então, a primeira orientação que eu dou é: se você tem um interesse de trabalhar com esse tema, você tem que realmente estar se aprofundando, se especializando, estudando, investindo para poder realizar esse trabalho. Então, não é simplesmente ir lá e jogar conteúdos para os alunos. Quando a gente pensa nessa divisão da moral e da saúde, é muito importante a gente pensar que sim, existe uma linha muito delicada ali quando a gente vai dividir esses dois pontos, né? Mas a gente vai trabalhar muito com a questão assim, em relação ao outro, a questão do consentimento e do não consentimento, né? E a gente precisa trabalhar também, por quê? Nessa questão do não consentimento. As práticas sexuais, elas precisam ser prazerosas para os dois lados, mas sem manipulação psicológica e emocional para nenhuma das partes. Então, isso é muito importante. Muitas adolescentes, elas nem sabem que estão sendo abusadas sexualmente. Infelizmente, elas vão descobrir isso em terapia, que elas foram abusadas por um paquera, por um namorado, né? E, assim, eu falo elas, mas muitos homens, meninos e homens também são abusados sexualmente e não sabem disso. E vão conseguir identificar isso num processo terapêutico. Então, o homem também sofre abuso sexual, tanto de outros homens quanto de mulheres também. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós precisamos sempre trazer para esse jovem a importância, né, de ele ter práticas sexuais pensando em ele não adquirir doenças, né, ele não ter prejuízos físicos, emocionais e psicológicos, e ele também conseguindo pensar num caminhar saudável para a vida dele. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está voltando para a área de saúde, né? Então, como você é jovem, você quer iniciar a sua vida sexual, o primeiro ponto é: você está fazendo isso por você ou pelo grupo? Porque é traumático quando se faz pelo grupo. É necessário que ele inicie no momento dele. Quero iniciar com 15 anos, quero iniciar com 20 anos, né? Não existe uma idade ali, olha, tem que iniciar com essa idade. Então, o jovem ele tem que respeitar o seu momento, iniciar com aquela pessoa que ele acha que, assim, eu quero iniciar com essa pessoa,
Eu sempre falo para eles que o sexo é a intimidade da intimidade. Então, ter uma prática inicial sexual, né, agressiva, isso acaba gerando problemas depois no funcionamento sexual ao longo da vida. Então, eu preciso já começar a trabalhar isso com o jovem. O jovem, ele também precisa trabalhar, né, essa questão, a gente vê hoje, né, eu tenho muitos jovens que eu atendo, né, e é muito triste ver que infecções sexualmente transmissíveis, outras doenças que estavam extintas, estarem aí num boom novamente, né. Então, muitas vezes esse jovem ele não tem noção de que também pega por sexo oral, que pega no sexo anal. A gente está vendo aí HPV, né, câncer de garganta, câncer de boca, em decorrência de HPV, porque a gente acaba caindo nessa ignorância, né? Olha, mas eu pego no sexo oral uma doença, eu pego no sexo oral uma infecção sexualmente transmissível? Sim, você vai pegar. Se a outra pessoa estiver contaminada, você vai pegar. E esses tempos eu vi uma palestra com um importante infectologista do Rio de Janeiro, onde ele também abordava a questão do quê, né? Muitas vezes a gente acredita que essas infecções elas vão seguir nível 1, nível 2, nível 3, vai ter tanto tempo de manifestação para passar para o nível 2, para o nível 3, e isso nem sempre acontece. A pessoa às vezes não manifesta determinadas sintomas visíveis, né, para o outro, ela já está contaminando aquela outra pessoa, e a pessoa ela rapidamente vai para o nível mais agressivo daquela infecção, podendo chegar à morte, doenças neurológicas, como a sífilis, né? Então, a gente tem aí vários problemas muito sérios de saúde. Então, abordar isso com o jovem não é causar terrorismo, é uma forma dele entender que ele precisa ter um sexo seguro, que ele precisa se prevenir, ele precisa entender também, né, que determinadas, né, olha, a vacina do HPV é para o HPV, não vai abranger as outras infecções. Ele precisa entender que a questão de medicações pré ou pós-exposição não pega todas as infecções, e eles precisam também entender, né, que se tornar, assim, adquirir, né, o HIV, né, viver com HIV, isso, por mais que tenha medicações, mas tem uma queda na qualidade de vida. E aí a gente trabalha muito a questão, então, dessa responsabilidade também, questão de gravidez não planejada, trabalha-se também com eles, né, a questão de poder, no geral, é ter a responsabilidade com a sua sexualidade do outro. Então, a gente vê que envolve muito a questão da saúde mesmo. Muito bacana, professora. Eu, como pai de 3 filhos, né, um adolescente e 2 crianças, eu sou muito antenado com essas coisas, até para dar a melhor orientação possível para eles. E por falar nisso, a nossa última pergunta aqui, desse papo que eu adorei, né? Professora, por que falar de sexo ainda é um tabu no Brasil? Eu lembro que quando eu estava em escola, os pais eram muito reticentes com a educação sexual porque eles acreditavam que essa era uma temática que deveria ser abordada nas famílias, pelas famílias, mas muitas dessas famílias, pais e mães, eles não tinham o conhecimento, como você falou aí, necessário para trazer isso para os filhos, né? Então, por que isso ainda é um tabu na nossa sociedade, professora? Legal a pergunta. Bom, eu falo que na nossa sociedade atual, né, 2023, falar de sexo é um tabu quando a gente fala nas questões de saúde. Porque tem sexo em todo lugar. Tem no desenho, tem na novela, tem na música, na escola é falado, né? Então, o sexo, né, a educação sexual de qualidade virou-se um tabu. Agora, o que acaba acontecendo é que em todo lugar a gente é inundado por conteúdos sexuais, né? Recentemente aí eu vi, olha, vamos levar educação sexual na escola para crianças, leva uma drag queen para dançar para as crianças. Isso não é educação sexual, isso é entretenimento, né? Não, ali deve ter algum objetivo esse entretenimento, mas as pessoas, isso que eu falo, procurem um profissional de qualidade para poder realizar o que é necessário. Então a gente vê o tempo todo uma sociedade extremamente sexualizada, mas não abordando os temas pertinentes à área de saúde. Por isso que as associações, né, que eu faço parte, vêm alertando, vêm trazendo conteúdo. A internet, né, as redes sociais, infelizmente, né, as pessoas caem muito em pessoas que se dizem profissionais, porque, assim,
Hoje, você assumir um título de sexólogo, de educador sexual, a pessoa ela pode ir lá e colocar, e não ter conhecimento nenhum, né? A pessoa ela foi lá e simplesmente colocou, olha, sou terapeuta, sou sexólogo, né? E, na verdade, ele começa a levar ali, que é o grande desafio, né? Ele leva as suas vivências sexuais, os seus valores sexuais, a sua vida sexual para a internet, como sendo aquilo, educação sexual. E aí entra o bom profissional nessa área, né? O que é meu, e eu não vou levar para o outro na área da sexualidade, né? E então, quando a gente vê hoje aí fora, a gente vê que existe muita fala, muito conteúdo sexual, mas aquele banalizado, aquele que acaba até mesmo dificultando os profissionais a trabalhar com esses adolescentes, a trabalhar com esses adultos, e isso não é uma questão de moral. A gente está falando, né, que hoje o que se falta é muito conteúdo de qualidade, que essa é a nossa missão, quem está aí trabalhando sério na área da sexualidade. Muito massa, adorei conhecer você, professora, e chegamos ao fim deste pulsante, gigantesco Papo no Auge. Eu conversei com a psicóloga, sexóloga, professora, especialista em sexualidade, Ana Larissa Pericini, doutoranda em Ciências da Saúde. Professora, que papo bacana, reitero isso. Foi um enorme prazer conversar com você. Quem quiser trocar ideia, professora, onde lhe encontrar? E mais uma vez, muito obrigado, viu? Bom, quem quiser tirar alguma dúvida, eu sempre que tenho um tempinho respondo com maior alegria. Pode mandar pelo direct do Instagram. Eu também tenho o WhatsApp profissional, é o DDD 17 988010121. Então, ele também responde as dúvidas por lá, quando eu tenho um tempinho. Então, tanto pelo meu Instagram, que é Ana Larissa Pericini, quanto pelo WhatsApp, eu fico à disposição para tirar as dúvidas, até porque eu acho muito importante vocês enviarem as dúvidas e ter resposta aí, não só minha, como outros colegas sérios também, né, das dúvidas de vocês. Que bacana. Obrigado, viu, professora, mais uma vez pela sessão da sua fala, da sua potente fala, da sua relevante fala, que ela seja replicada por mais e mais rincões desse Brasil. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né, porque extremamente, é muito importante levar esse tema para toda a sociedade. Obrigado, isso é verdade. Mais uma vez, obrigado, professora. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!